Eu gostaria de, antes de tratar propriamente da história da igreja, de levantar algumas questões introdutórias sobre o próprio crescimento da igreja após o período do Pentecoste. É espantoso quando nós lemos o livro de Atos, porque ele abre mostrando um grupo de seguidores de Jesus, discípulos, apóstolos, mulheres que seguiam Jesus também, basicamente acuados. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas eles realmente não têm muita direção do que fazer, ainda que eles tenham ouvido de um anjo que haveria uma promessa do que aconteceria após a ascensão de Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo é derramado sobre eles. É derramado aos discípulos e apóstolos em Atos capítulo 2. Na sequência, novamente, o Espírito Santo é derramado sobre o mesmo grupo em Atos capítulo 4. E a partir dali, a igreja simplesmente se expande por todo o mundo ao redor do Mediterrâneo. Você tem depois o derramamento do Espírito em Atos capítulo 8, a igreja chegando a Samaria, depois o Espírito Santo sendo derramado sobre prosélitos ainda na região da Palestina, e finalmente, Atos 19, o Espírito Santo chegando aos chamados bárbaros, ou aqueles fora da nação de Israel, fora da aliança e das promessas dadas ao povo da aliança. O fato é que você nota já no livro de Atos uma expansão, isto é, a igreja avançando, e o livro de Atos, de forma intencional, termina com o apóstolo Paulo em Roma, a capital do maior império da antiguidade, mesmo em cadeias, pregando. Isso é bem interessante, essa ênfase de que nem mesmo o império pode deter o avanço do cristianismo. Já no segundo século, virada do segundo século para o terceiro século, segundo alguns eruditos, você tem mais ou menos 65 milhões de habitantes do Império Romano. Você lembra, se você pega depois lá no final da sua Bíblia, você tem alguns mapas ali que são importantes para entender a caminhada do povo de Deus na história. Então, o Império Romano ele basicamente estava ao redor do Mediterrâneo, envolvendo países que a gente conhece hoje como Grécia, Egito, Turquia, a própria Palestina, na época Judéia, conhecida como Judéia, Síria, partes da Argélia, partes da Tunísia, Marrocos, todos esses países estão no noticiário hoje, Espanha, Portugal, pedaços da Inglaterra, pedaços da Alemanha. Então, realmente era um império que se estendia em todo canto do mundo. E com a população aí no segundo século de 65 milhões de habitantes. Já nessa época, isto é, mais ou menos 100 anos depois desses derramamentos do Espírito, como nós lemos em Atos, 2,5% da população do Império já era cristã. Isso é algo surpreendente quando a gente lembra que no ambiente do Império Romano havia mais ou menos 300 religiões toleradas pelo próprio Império. O cristianismo não era uma religião tolerada, o cristianismo já era considerado uma religião marginal, uma espécie de seita do judaísmo. Então nós temos esse crescimento espantoso, mais espantoso ainda quando a gente entende o contexto em que o cristianismo está germinando e crescendo ali. Então é um ambiente extremamente religioso, e uma religiosidade basicamente pagã, é um ambiente altamente politizado, que vê o cristianismo como um movimento ateu, na medida que o cristianismo não adora César e não reconhece a divindade do imperador e não reconhece as divindades tradicionais associadas ao culto romano, e por isso mesmo também uma religião, ou uma crença basicamente revolucionária, uma crença que coloca em xeque as próprias estruturas do Império Romano. Então, contra esse pano de fundo altamente adverso, o cristianismo rapidamente se torna uma minoria muito influente, especialmente entre camadas mais baixas da sociedade, como escravos, entre outros, mas também já atingindo pessoas da nobreza romana. Você já tem uma menção a isso no livro de Filipenses, quando Paulo escreve aos da casa de César. Um romance e também um filme famoso que retrata o alcance do cristianismo nesses diversos estratos sociais é o famoso Quo Vadis. Você tem a versão em DVD sendo comercializada aqui no país, é um romance já bem antigo, mas muito famoso, escrito por um polonês, um católico polonês, mas ele mostra como é que o cristianismo atingiu não apenas
essas camadas mais baixas da sociedade romana, mas também atingindo militares e nobres ligados às estruturas de poder do Império Romano. Mais surpreendente ainda é que essa população aí vai crescer e já no terceiro século, entre 5% e 10% da população do Império Romano já é identificada com o cristianismo. Isto é, num período aí de mais ou menos 200 anos, 250 anos, quase que 10% da população do Império Romano já é identificada com a fé cristã. E alguns anos após a morte do imperador Constantino, nós vamos falar sobre ele aqui, mais precisamente aí por volta de 350 depois de Cristo, cerca de 56% da população do Império Romano é identificada como cristã. Então, nota, num período muito curto, 350 anos, o Império Romano é literalmente colocado de pernas para o ar. Todas as estruturas de culto e de poder do Império Romano são simplesmente transformadas pelo cristianismo e por um crescimento espantoso do cristianismo. Isto é, num período aí de 350 anos, metade do Império agora é identificada como cristã, e isso num ambiente hostil, num ambiente de perseguição e um ambiente de competição com outros credos e outras crenças. Okay? A pergunta que a gente tem que fazer é: por que o cristianismo cresceu com tanta velocidade? Quais são, ou quais foram, melhor dizendo, aquelas ferramentas humanas que Deus usou para tamanho crescimento, um crescimento tão rápido e tão veloz? Mas antes de entrar na resposta, ou na tentativa de resposta a essa pergunta, seria interessante a gente considerar um pouco o ambiente hostil contra o qual o cristianismo tem que militar. O cristianismo enfrentou inimigos tanto de dentro da igreja como de fora da igreja. Ele teve que militar nessas duas frentes aí. De um lado, lutando contra o próprio império. E o império perseguiu severamente o cristianismo durante pelo menos 3 séculos. Você já vê esses primeiros conflitos do cristianismo com o império já no livro de Atos. Você vê Paulo se apresentando na presença de procônsules, tribunos, militares. Ele tem que dar contas da sua fé já no livro de Atos. Você já vê essa tensão e esse enfrentamento já presente no livro de Atos. O pano de fundo do livro de Apocalipse também é uma perseguição ocorrida no final do primeiro século. O fato é que, já cedo, o cristianismo teve que travar uma luta mortal de sobrevivência contra os poderes do império. No começo, as perseguições eram localizadas, isto é, elas dependiam basicamente de denúncias. Então, um vizinho incomodado com um cristão, um líder do Estado que não gostava dos cristãos na sua região, ele os denunciava como ateus e, a partir dessa denúncia, era disparada uma série de perseguições localizadas. E o alvo das perseguições era que, mediante tortura, o cristão renegasse a sua fé e adorasse o imperador como uma divindade. E por isso é que o cristianismo era chamado ou conhecido como uma fé ateísta, porque eles desobedeciam uma ordem de prestar culto à religião que dava suporte ou dava o cimento do império. Eles entendiam que eles não deveriam adorar a outro que não a Jesus, porque Jesus era o único rei e o único senhor, o senhor absoluto, o único que exige e o único ao qual nós devemos prestar lealdade absoluta. Então, já cedo, a igreja começou a enfrentar esses conflitos com o Estado, e já no final do período do Novo Testamento, quase todos os apóstolos ou estavam mortos ou estavam numa situação muito complicada. Por exemplo, um autor resume o destino de todos esses apóstolos da seguinte forma: Mateus sofreu martírio ao fio da espada na Etiópia. Marcos morreu em Alexandria depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Lucas foi enforcado na Oliveira, na Grécia. João foi posto em caldeirão de óleo fervente, mas escapou da morte e foi deportado para Patmos. Esse é o autor do Apocalipse. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tiago foi decapitado em Jerusalém.
Tiago, menor, foi lançado de um pináculo do templo e depois espancado até morrer. Filipe foi enforcado numa coluna na Frígia. Bartolomeu foi esfolado vivo. André foi preso a uma cruz e dali pregou aos seus perseguidores até morrer. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado. Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus em Salônica. Paulo foi decapitado por ordem de Nero em Roma. Então isso é um panorama do destino dos apóstolos ao final da era do Novo Testamento. Todos eles, com exceção de João, sofrendo morte violenta, morte brutal nas mãos do Império. Posteriormente, antes de um momento de virada importante, que é a ascensão de Constantino, o cristianismo ele sofreu perseguições muito severas debaixo de dois imperadores, um deles chamado Diocleciano, outro Galério. Essas perseguições tinham um fim diferente. O alvo delas, agora, não era uma perseguição meramente pontual. O que esses imperadores queriam era desmantelar o cristianismo em todo o império, e especialmente desmoralizando os ministros cristãos e predando ou destruindo as igrejas, os lugares de culto e também bibliotecas cristãs. O que eles queriam, na verdade, era quebrar literalmente a coluna do cristianismo, enquanto uma fé crescente e cada vez mais influente no Império Romano. Então, de um lado, nós temos aí uma série de 8 grandes perseguições que são localizadas e pontuais. E o alvo delas é simplesmente levar o cristão a se tornar um bom cidadão por meio de tortura. E se ele não se dobrasse a tortura, então ele era martirizado, ele era morto. Agora, essas duas últimas perseguições, o alvo não era mais criar mártires, mas quebrar a igreja. Então, vários bispos e presbíteros acabavam negando Jesus por causa da severidade da perseguição e da tortura. Isso criou um problema sério, especialmente nas igrejas do norte da África, Argélia, Líbia, Tunísia, em que esses ministros, bispos e presbíteros, uma vez tendo negado a Jesus como único Senhor, depois da perseguição queriam retomar seus cargos nas igrejas. E vários cristãos, e mesmo vários bispos e presbíteros, eram totalmente contrários a que esses homens retornassem a seus cargos eclesiásticos como eles tinham anteriormente. Então isso gerou um conflito sério na África, e aí vai ter um movimento chamado Donatistas, um movimento cismático, em que entendia que esses ministros, bispos e presbíteros não poderiam retomar seus cargos eclesiásticos porque haviam negado Jesus na perseguição. Um alvo que se tinha nessas duas últimas perseguições era, por exemplo, descobrir os lugares de culto e destruí-los. Descobrir as bibliotecas cristãs e também destruí-las. Então, o que se queria nessas últimas perseguições imperiais era literalmente quebrar a coluna da igreja enquanto uma fé nascente e já muito influente dentro do Império Romano. Uma questão muito curiosa, um pai da igreja que eu devo mencionar ainda essa manhã, Tertuliano, ele escreve mais ou menos o seguinte, que o Império está perseguindo os melhores cidadãos, os mais ordeiros, aqueles que pagam impostos, aqueles que estão prontos a servir ao Império da melhor forma possível, com retidão, com integridade. Por que, então, o Império usa de tortura para que o cristão profira com seus lábios aquilo que ele diria com alegria e com prazer? A lição que fica aqui para a gente é que ser bom cidadão não é proteção contra uma perseguição do Estado. Okay? Isso é um negócio muito interessante que a gente já vê logo nos primórdios da história da igreja. Eram os melhores cristãos, ou os melhores cidadãos. Aliás, um ponto interessante, a apologética dessa época, a defesa da fé nessa época, não consistia apenas no embate intelectual no nível mais filosófico. Quando escritores cristãos queriam provar a veracidade do cristianismo, eles iam falar, por exemplo, do cuidado que os maridos tinham pelas suas esposas, de que a taxa de divórcio entre cristãos era praticamente mínima, que os melhores filhos do império eram aqueles filhos criados, nutridos dentro de um lar cristão. Então é interessante notar que a qualidade de vida não foi proteção para os primeiros crentes
por conta das perseguições do Império. O que o Império queria era quebrar o que ele já via no horizonte como um poder rival ao próprio Império Romano. Então, de um lado, o cristianismo começou e se espalhou com muita rapidez pelo mundo mediterrâneo, pelo Império Romano, lutando contra a própria estrutura imperial. Não se iluda, já no Novo Testamento você já vê esses ecos da batalha. Por exemplo, uma leitura recente de Romanos capítulo 1, sugerida por N.T. Wright, um erudito episcopal, é que quem é descrito ali em Romanos capítulo 1 não são, entre aspas, pagãos genéricos. Quem está sendo descrito em Romanos capítulo 1 são os da casa de César. Porque quem é que adorava aves, quadrúpedes e répteis em seus estandartes e escudos? Já reparou nisso? Você vê qualquer filme desses de Hollywood que retrata o Império Romano, eles botavam animais, águias, ursos, nos seus estandartes, escudos. Aqueles eram um símbolo do poder imperial. Quem exigia culto a si mesmo no ambiente do primeiro século era a própria casa imperial, na medida que o imperador não era apenas sacerdote, mas era também considerado um ser divino naquela estrutura. Então, você já tem em Romanos a principal apresentação do Evangelho no Novo Testamento, uma crítica sutil, velada, mas muito contundente, muito forte à própria estrutura de poder do Império Romano. Então, de um lado, a igreja crescendo, nesse ambiente de conflito externo, conflito contra os poderes imperiais. Mas, do outro lado, a igreja vai crescer também num contexto de heresias e de cismas. Já no Novo Testamento, a gente já vê alguns probleminhas sérios ali. Se você, por exemplo, dá uma olhada depois em 1 João, especialmente capítulo 4, é curioso o apóstolo dizer que quem não crê que Jesus veio em carne, esse tal é do anticristo. Isto é, já no começo ali da igreja cristã, a gente está falando aí mais ou menos de 70, 80 depois de Cristo, os eruditos aí do Novo Testamento têm alguma divergência quanto às datas exatas da primeira epístola de João, mas você já tem um probleminha sério ali. Algumas pessoas se percebem cristãs, querem passar por cristãs, querem ser reconhecidas como cristãs, mas negam que Jesus veio de fato em carne. Então agora você tem uma série de problemas e tensões dentro da própria igreja. Essas pessoas estão dizendo que Jesus não tem ou não partilha a nossa natureza. Só que um problema sério aí, que a gente pode colocar positivamente, e a gente vai ver isso hoje à tarde, é que aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Se Jesus não assumiu a nossa natureza, então nós não temos esperança da ressurreição do corpo. Por isso, João vai dizer, olha, quem negou a encarnação de Jesus, esse aí já é do anticristo. Esse já não tem parte com a comunidade da fé. Então você já tem o docetismo já gravitando e exercendo algum tipo de pressão sobre